Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós iremos meditar o Evangelho de Mateus 14, do versículo 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por elas e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-vos vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu o pão e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho é o evangelho da multiplicação dos pães e dos peixes. Nós vemos que Jesus tem compaixão daquela multidão. Essa multidão tem fome, tem sede, né? Mas a fome da alma, do coração, isso que é o mais principal, por isso que seguiram Jesus até agora. Eles se sentem atraídos por Jesus. E o número aqui é o número de uma multidão mesmo, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Na igreja sempre há mais mulheres do que crianças. Então aí, se a gente for somar, né? 5.000 homens e suas esposas, aí mais 5.000. E os filhos, naquela época as pessoas tinham muitos filhos, né? Na cultura judaica há essa realidade assim bela de ter muitos filhos, né? Então, com certeza, mais de 15.000 pessoas, né? E que estavam ali buscando escutar o Senhor. Jesus se enche de compaixão, cura os doentes daquela multidão. E os discípulos querem despedi-las, querem, né, mandar embora aquelas pessoas, porque eles não têm o que para alimentá-las. O que tem só 5 pães e 2 peixes. Isso mostra a nossa insuficiência, gente. O quanto nós somos insuficientes. O que nós temos sempre é pouco. A pretensão das pessoas de pensarem que são autossuficientes, que são suficientes para elas mesmas, uma hora ou outra levará ao vazio e à percepção de que sempre nós temos pouco. Mas por um lado, Deus tem muito a nos oferecer. E do pouco que nós apresentamos a Ele, não escondemos, apresentamos: Senhor, esse é o nosso pouco. O Senhor faz muito. O Senhor multiplica. Aqui acontece um milagre mesmo. É um milagre. Não é partilha. Não há partilha aqui, né? Há multiplicação da matéria. E depois sim é ofertado a multiplicação da matéria, do pão e dos peixes. Não há partilha, assim, ou algumas narrações que dizem assim, algumas interpretações, melhor dizendo, que falam que as pessoas ali, cada um levou um peixinho. Não, aqui é claro, o que foi apresentado era aquilo: 5 pães e 2 peixes. Não que cada um tirou do bolso e partilhou. Não, a multiplicação aconteceu por Jesus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E até mesmo Jesus diz para que os discípulos pudessem servir, distribuir para as multidões. Distribuir. E comeram e ficaram satisfeitos, né? O resultado disso
da satisfação, né? Até mesmo daquilo que sobra. Os cestos com Jesus sempre ficam cheios. Nos diz o que, meus queridos? Nos diz que aquele que multiplica os pães é aquele que torna a nossa vida repleta e cheia. É aquele que torna a nossa vida totalizante e não vazia. E não vazia, mas aquele que faz nos transbordar, igual um transbordar do rio, né? De um açude. Por isso, no final do Evangelho diz: todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. Com Jesus, cestos cheios, vida repleta, vida satisfeita. Com Jesus não há insatisfação. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.